tarde a todos e a todas. É um prazer, uma honra participar de uma live sobre o que querem as mulheres, com essas mulheres aqui presentes. Beatriz Medeiros, minha co-orientadora no mestrado profissional, quem vai abrir, quem vai falar primeiro. E Socorro Santos, minha primeira orientadora, também nesse mestrado, psicóloga como eu, vai ser a segunda a falar e eu farei a terceira fala. Então, Beatriz, a palavra é sua. Olá a todos, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer ao convite de Paulette para esse debate. O Dia das Mulheres passou, né? Foi nessa segunda-feira, e é um dia de reflexão e de luta importante, né? Para nós é sobretudo um dia de luta. Então, é um prazer estar aqui com Socorro, minha ex-colega, infelizmente, para a FPT, muito querida, minha ex-vizinha, e também com Paulette, minha co-orientanda, minha aluna, e que eu tenho um prazer muito grande de conviver também no mestrado do IFAL. Bom, eu sou socióloga, né, dou aula no ensino médio, tenho alguns alunos aqui presentes nesse momento ao vivo, quero agradecer a presença deles e delas que estão aqui, e espero que seja um momento de reflexão importante para vocês também, assim como vai ser para mim, ouvir minhas colegas falarem de outra perspectiva, né. Bom, eu queria começar falando de alguns dados, né, ou talvez a Paulette e Socorro também tragam dados assim, mas eu queria começar dessa forma, para a gente tirar um pouco essa conversa do nível das abstrações, das percepções de mundo, das disposições político-ideológicas, embora a gente não consiga também nós não consigamos nunca nos colocar fora desse universo, né. Mas eu queria começar falando de materialidade da vida, né? De como a questão de gênero se coloca na vida, nas relações concretas. Então, por isso eu queria falar rapidamente de alguns dados, né? Como nós sabemos, as mulheres são minoria na política, não ocupam posições significativas de poder, né? Hoje na Câmara, por exemplo, na Câmara dos Deputados, a gente tem apenas 15% de mulheres, nós nunca tivemos uma mulher presidente da Câmara. Tivemos mulher em várias posições na política, uma aqui, outra acolá, né? Mas nunca tivemos uma mulher presidente da Câmara, são só 15%, né? Mulheres são minoria em cargos de chefia, não só no setor público, como no setor privado, como nós todos sabemos, né? O Brasil está na 25ª posição no mundo no ranking de mulheres em postos de comando em empresas públicas e privadas, né? Um dado importante sobre a posição das mulheres no mundo, né? As mulheres têm mais escolaridade, mas menores salários, né? Desde pelo menos 1991, as mulheres vêm superando o nível de escolaridade dos homens, mas continuam ganhando menos, né? Como nós sabemos e tem sido amplamente veiculado, pelo menos 30% menos, né? As mulheres, como nós sabemos, sofrem de muita violência, especialmente no âmbito das relações afetivas, né? Os dados mais recentes falam, se eu não estou enganada, em uma mulher morta a cada 2 horas, né, aproximadamente. E falando no contexto da pandemia, as mulheres estão sendo também bastante afetadas, né, mais afetadas. E tem uma série de pesquisas recentes falando que aumentou o feminicídio em 22%, mulheres estão mais sobrecarregadas com as atividades do cuidado, né, as mulheres estão publicando menos no meio acadêmico, estão ficando mais desempregadas que os homens, né, o nível de desemprego de mulheres é maior. Então, esses são alguns dos elementos, né, alguns dados que nos trazem um pouco da realidade. Então, nós vivemos um universo de desigualdades de gênero profundas, né. E aí, para a gente avançar nessa conversa, precisamos falar um pouco sobre o que a gente entende por gênero, né? O que é gênero? Esse universo das relações entre homens e mulheres. Então, muitas autoras estudiosas do conceito de gênero
entendem que gênero é uma das primeiras formas de organização do poder, né, na sociedade. Então, é uma das primeiras formas de diferenciação, né? A gente tem discutido isso, né, Paulette? É uma das primeiras formas de diferenciação na sociedade, nas sociedades humanas, e essa diferenciação tem se tornado desigualdade através de uma série de mecanismos ao longo da história, né? Então, a gente tem aí autoras como Joan Scott, Teresa de Laurentiis, Eliette Safiotti e várias outras que concordam com essa perspectiva do gênero como uma primeira forma de diferenciação e uma primeira forma de organizar as relações de poder, né? Eliette Safiotti vai falar do patriarcado como uma estrutura de poder que atravessa a sociedade, né, as várias instâncias da vida social, que é estrutural nesse sentido, e que essa estrutura de poder é acobertada, muitas vezes, por uma ideologia que está por detrás do conceito de gênero, né? Então, o gênero como um conceito que fala a respeito de diferenças socialmente construídas, quando a gente fala desse conceito, a gente não pode deixar de pensar que essas diferenças são construídas por meio de relações de poder, né? Aí a gente, às vezes, nos perguntamos, né? Mas então nunca existiu uma sociedade matriarcal? Será que nunca existiu? E há uma compreensão mais ou menos generalizada de que uma sociedade matriarcal nós nunca tivemos, né? O matriarcado nunca foi estruturado como o patriarcado é, atravessando as relações de poder, estruturando desigualdades econômicas, né? Então, o que nós temos são experiências matriarcais, né? A gente tem, inclusive, na sociedade contemporânea, e algumas dessas sociedades se constituíram, inclusive, para proteger as mulheres da violência de gênero, né? Da violência sofrida pelos homens, dentro de sistemas políticos e religiosos. Então, existem experiências, comunidades matriarcais, mas nós não temos sociedades, e nunca tivemos uma sociedade matriarcal, né? E como é que essa desigualdade... Eu tenho 10 minutos, né, Paulette? Não me deixa passar muito, não, né? Como é que essa desigualdade e essa opressão foram construídas aí ao longo da história? Aí eu queria fazer referência a um trabalho que eu acho que Paulette também vai mencionar, né, mas é o trabalho da Silvia Federici, que ela estuda caça às bruxas, e ela vai estudar as relações de gênero na transição do feudalismo para o capitalismo, né? Ela vai mostrar que as mulheres foram perdendo cada vez mais autonomia à medida que a nossa vida foi sendo mais comercializada, né? A comercialização da vida se expandiu para vários domínios, para a propriedade, para os produtos, tudo foi se tornando mercadoria, e o acesso das mulheres à propriedade e à renda nesse caminho foi ficando cada vez mais restrito, né? As sociedades feudais, ela dizia, as mulheres tinham um pouco mais de autonomia, né, porque a família tinha acesso à propriedade e à renda, e a família decidia o papel que cada um ia ocupar ali, né. Com a extensão das relações mercantis para vários âmbitos da vida, as mulheres foram perdendo mais autonomia, né. Depois elas foram conseguindo uma autonomia relativa quando começaram a migrar para as cidades, né, a cidade era um espaço de maior liberdade, e as mulheres começaram a viver uma experiência de maior autonomia de novo, vivendo em casa sozinhas, trabalhando, né, conseguindo renda. E justamente nesse momento começa a caça às bruxas, né? E a caça às bruxas, ela fala como um episódio importante, inclusive para consolidar o lugar que as mulheres passaram a ocupar na reprodução capitalista, né? Bom, mas o que foi esse momento da caça às bruxas, né? A bruxaria foi tipificada como um conjunto amplo de ações que eram criminalizadas, um conjunto bastante amplo, né, de crimes possíveis, começou a ser previsto em lei,
e foi sendo imposto pelo Estado, não pela comunidade. A bruxaria não foi um fenômeno que surgiu a partir das comunidades, foi identificado pelas comunidades, mas foi imposto pelo Estado, né? A criminalização dessas práticas tinha várias intenções, né? Uma delas era intervir na reprodução humana, né? E na relação entre homens e mulheres. Então, de uma certa forma, essa intervenção do Estado, então, tinha essa intenção de intervir na reprodução. Por quê? Porque as crianças que nasciam precisariam nascer em lares produtivos, né? Quem eram as bruxas? Eram velhas, eram mendigas, eram mulheres sós, né? Começa por aí. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres sós. Eram mulheres também que viviam da solidariedade da comunidade. Elas eram mulheres pobres e eram sustentadas pela comunidade, né? E também contribuíam para resolver uma série de problemas dentro daquela comunidade, né? E o modelo, esse exemplo, esse tipo de mulher, que são essas mulheres sós, que dependem da comunidade, elas estimulam uma série de coisas. Elas estimulam, por exemplo, a ajuda mútua, né? Isso era uma coisa que o capitalismo queria destruir, relações de ajuda mútua, né? Então, esse foi um primeiro passo. Retirar esse vínculo, enfraquecer esse vínculo comunitário, né? Então, essas mulheres, elas também se negavam à submissão aos homens. Então, era um tipo de mulher que não era desejado naquele momento, né? Essas mulheres também, elas tinham muitos poderes, né? São poderes, elas curavam, elas eram curandeiras, elas eram médicas, elas previam o futuro, né? Elas acumulavam em si uma série de poderes. E o Estado também queria enfraquecer os poderes populares, né? Elas trabalhavam com ervas, elas dominavam a natureza, né? Então, também foi uma forma de atacar os poderes populares, né? Então, foi um ataque. Ela faz um debate bastante interessante de como o combate à bruxaria era um combate muito mais amplo e não se restringia à dominação de gênero, mas que era parte importante da dominação de classe, né? Então, tinham que acabar com a ajuda mútua, tinham que destruir as relações comunitárias, era importante também controlar a procriação, para que as crianças nascessem em lares mais produtivos, que elas não ficassem aí vadiando junto com as suas mães, né? E era necessário controlar a sexualidade, porque a sexualidade atrapalha o trabalho, né? As pessoas precisam se concentrar, né, para trabalhar, e o tempo de trabalho estava sendo cada vez mais ampliado, né? Então, o combate à promiscuidade daquelas mulheres era uma forma de controle da sexualidade também, né? Bom, e tudo isso foi uma etapa importante do processo de transformação da mulher em uma trabalhadora doméstica não remunerada no âmbito das relações capitalistas, né? Então, essa mulher era uma louca, era uma descontrolada, era uma demoníaca, precisava estar sob os cuidados de um homem e precisava estar submetida a ele, executando uma série de trabalhos que não eram remunerados, que nunca foram remunerados, né? Então, eu acho que esse é o lastro mais recente, né, da estruturação da desigualdade de gênero que a Silvia Federici trabalha muito bem. E aí ela vai fazer uma crítica a Marx, né, dizendo que Marx não considerou a opressão contra as mulheres como uma etapa importante da opressão da classe trabalhadora, e vai fazer também uma crítica importante a Foucault, que também, segundo ela, não considera o controle sobre o corpo feminino como etapa importante do controle sobre os corpos, né, que é um debate importante de Foucault. Então, o feminismo surge para lutar contra essa opressão que estava estruturada nas relações econômicas, por meio da ação do Estado, inclusive, né, e esse movimento teve etapas diferentes, teve várias etapas, e também é um movimento bastante diverso, né, no seu interior. A gente sabe que esse movimento tem impulso, do que nós sabemos, né, esse movimento tem impulso na Revolução Francesa,
A gente sabe que Olympe de Gouges, né, que foi uma importante pensadora naquele momento, e criticava a não extensão de algumas garantias fundamentais às mulheres, né, questionava isso, ela foi guilhotinada, né, então o debate sobre gênero era considerado um debate muito radical, no seio daquele debate que parecia tão radical, né. Então, a gente teve, como vocês sabem, uma primeira onda então, impulsionada pela Revolução Francesa, tivemos uma primeira onda na passagem do século XIX para o século XX, né, tratando da garantia de alguns direitos civis fundamentais, como o direito ao voto, né, isso foi chegar no Brasil, a gente sabe, um pouco mais tarde, em 1932. Tivemos uma segunda onda na década de 60 e 70, que amplia a visibilidade e a efetividade dos direitos garantidos nessa primeira onda, e também luta por outros direitos, como, por exemplo, o direito ao controle do próprio corpo, através dos métodos contraceptivos, começa o debate sobre direito ao aborto, a punição contra a violência de gênero, né? Então, aquela primeira onda é ampliada e alcança também os espaços da vida privada, né? Tratando, por exemplo, da violência doméstica. E a terceira onda começa na década de 90 e vai se estendendo, que a grande reclamação é: mulheres não são um ser genérico, né? As mulheres têm existências diferentes, nascem em contextos diferentes, vivem em posições de classe diferentes e em cores diferentes, né? Têm origens étnicas diferentes. Então, a terceira onda amplia o movimento feminista e amplia o olhar do movimento feminista para a questão da diferença, né, e da desigualdade no interior do próprio movimento feminista, né, do próprio movimento das mulheres. Então, acabou meu tempo, né? Você quer concluir? Eu acabei mais de acabar um minuto mesmo. para você. Tá bom? Sim, não, mas eu posso encerrar, mas o que eu queria dizer é isso, né, a desigualdade de gênero tem materialidade, ela vem sendo construída há séculos, né, e o movimento feminista também tem materialidade e também vem trabalhando a superação dessa situação de opressão, né, e o movimento feminista tem um papel fundamental. E aí a gente pode ir ampliando um pouco esse debate com a resposta às perguntas, né, Paulette? Sim, Então, sim. Obrigada, Paulette. Obrigada a você, Beatriz. Muito obrigada, foi ótimo. Socorro, é com você. A Ana Paula está perguntando se pode fazer pergunta, comentário, por enquanto aqui no chat, porque aí a gente vai responder tudo no final, tá certo? Eu vou anotar aqui. Pode perguntar aí, Ana Paula. Viu? Obrigada a você. Então, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria agradecer. A ideia, a partir de Paulette, foi crescendo, foi tomando uma proporção maravilhosa. Como sempre, né? A gente, quando começa a pensar numa coisa boa, vai ampliando. E, primeiro, eu queria realmente expressar minha alegria de estar aqui com vocês e um orgulho com Beatriz e com Paulette nesse momento. E conversando sobre tudo isso. E quando a gente começou a dialogar sobre esse momento, a gente ficou pensando em vários caminhos, né, Beatriz? A gente foi pensando, foi modelando, foi pensando, porque tanta coisa para falar, tanta coisa para a gente debater, tanta coisa para a gente apresentar. Então, eu queria registrar primeiro o meu lugar de fala, né? Eu tenho uma formação, primeiro, eu sou paraibana, sou de uma família patriarcal, super, hiper, mega, ultra power, patriarcal, né? Uma família pobre da Paraíba, de 10 filhos, e que depois, com muita luta, consegui fazer psicologia, sempre em instituições públicas, mas a minha formação foi toda interdisciplinar. Então, meu lugar de fala vai nessa direção. Nessa trajetória multifacetada, de muitos desafios, mas um lugar de mulher, um lugar de pessoa que realmente acredita no papel feminino na sociedade, que acredita realmente que a gente pode transformar muita coisa. E aí, na minha trajetória, pensando nesse lugar de mulher e pensando nesse momento, eu, Paulette e a Beatriz como socióloga, eu disse, Bea, contextualiza esse primeiro momento, deixa eu falar no segundo momento das conquistas, né?
do que a gente conseguiu nessa trajetória, do que a gente pode destacar, que mulheres a gente pode destacar. Minha gente, era mulher demais para a gente colocar numa live só. Eram tantas mulheres maravilhosas que a gente precisava trazer, né, dar nome, dar lugar de imagem também, que eu tive que fazer um recorte. Imagina, do recorte para a gente chegar nesse momento. Então, eu escolhi falar de alguns destaques, de alguns caminhos. Nessa luta, como a Beatriz acabou de falar, de se colocar no mundo, né? Com tantas dificuldades, considerada bruxa, considerada tantas outras coisas que não a mulher em si. Então, eu trouxe para vocês algumas imagens, tá? Eu vou apresentar, não vou conseguir visualizar mais vocês, mas aí a Paulette e a Bia vai anotando os comentários para a gente conversar no final, tá bom? Eu tive que fazer uma escolha, então eu fiz uma escolha e eu vou partir dela. Espero que vocês gostem e que façam uma reflexão também em cima disso. Tá dando para ver todo mundo? Eu não estou ouvindo, não. Não estou vendo, não. Não estou vendo, não, vocês. Não. Não. Deixa eu colocar de novo. Deixa eu abrir primeiro, né? Tem que abrir primeiro. Tá aberto aqui. Aí eu vou para cá, para voltar para a apresentação. E aí, eu fiz essa escolha para que a gente possa realmente pensar no lugar da mulher, principalmente durante toda essa trajetória de luta que a Beatriz falou. Vamos lá de novo. Coisas da tecnologia, né? Estava tudo aberto, estava tudo maravilhoso, já tinha feito até teste. Ai, meu Deus. Travou? Abriu? Abriu não, socorro. Ai, meu Deus do céu. Tá. Minha última tentativa, senão eu vou falar, mas eu coloquei imagens, eu quero que vocês vejam as imagens. Eu quero que vocês visualizem esse cenário. Não sei o que está acontecendo. Paulette, eu vou mandar para você. Você abre aí. Nada? Agora vai. Abriu aqui, agora vai. Só um minutinho. Ai, minha gente, estava tão bom. Tá no silencioso, Paulette. Manda o arquivo para mim que eu peço para o Jorge abrir aqui. O Jorge é o meu universitário preferido. Tá, peraí. Tá abrindo aqui. Pronto. Aqui não apareceu não, viu, socorro? Ai, meu Deus. Eu acho, a internet aqui está rodando, esse é o problema.
Manda para mim, que eu mando para o Jorge, vá. Ah, estou mandando. Ai. Agora, peraí, abriu aqui. Ai, minha gente, fiquei nervosa agora. Tá vendo? Coisa da tecnologia. Eu tinha feito um ensaio todinho de manhã dessa apresentação. A gente estava comentando isso antes, né? Que às vezes a gente fala, os alunos têm pouco acesso à tecnologia, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Pronto, apareceu. Aí, pronto. Pronto. Ai, meu Deus. Agora, deixa eu ver se está passando, tá? Deixa eu abrir primeiro. Está passando assim, do jeito que está passando? Será que não tem como você colocar só a tela? Ó, primeiro, tira essa tela do lado aí. Isso. Pronto. Eu acho que dá para você também, não sei. Bom, agora. Dá para a gente ler, Agora. Está passando? Não está. Está parado. Está parado? Então, vou deixar assim, tá bom? Agora. Pronto, passou. Pronto. Então, desculpem, quebrou o clima, mas vamos voltar para o clima. Às vezes acontece, a gente tem que fazer essas idas e vindas. Então, quando foi a Paulette, inclusive, que pensou no título, né? O que querem as mulheres? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse título, que foi uma pergunta que o Freud fez no final do século XIX, mas que depois, né, se desmembrou para várias áreas. Então, qual foi o recorte que eu decidi fazer? Sobre as conquistas, sobre tudo aquilo que nós, mulheres, buscamos diante desse mundo tão maluco e tão difícil. E aí eu decidi fazer um recorte com relação às mulheres que foram importantes nas ciências. Eu trouxe alguns nomes aqui. E depois eu vou fazer uma contextualização com relação a isso, tá? A Ildete Pereira de Mello, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Fluminense, e a Lígia Rodrigues, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, fizeram uma pesquisa sobre as pioneiras da ciência no Brasil, as mulheres que foram pioneiras e que foram as primeiras que terminaram seu doutorado, que as pesquisas foram importantes nessa caminhada, nessa trajetória. Está passando direitinho? Posso continuar? Tá? Alô? Tá tranquilo ou travou? Tá sim, Socorro. Tá. Pronto. Tá ótimo. Então, o recorte que eu decidi fazer para mostrar para vocês, principalmente nossos queridos alunos alunos e alunas que estão presentes, é que diante dessa luta que a mulher teve para conquistar tantas coisas, nós tivemos pioneiras, nós tivemos guerreiras que conseguiram realmente se destacar em várias áreas de conhecimento. Então, trouxe aqui só algumas, tá? Mas para mostrar quem foram essas mulheres, eu trouxe aqui uma afirmação de uma das pesquisadoras que disse assim: a partir da década de 20, as mulheres vão dando pontapés nas portas das universidades para entrar, porque não pense que entraram facilmente. Nossas bisavós lutaram por isso. Então, quando a Beatriz traz essa contextualização sobre todas as lutas, sobre todas essa necessidade realmente da gente se impor como profissional, como mulher, como lutadora, como guerreira, diante de tanta discriminação, de tanta necessidade. Então, eu vou trazer aqui o destaque de algumas que foram super importantes nessa trajetória, tá? Então, a Alice Pfeiffer Canabrava foi uma grande historiadora, importante, e foi a primeira professora catedrática da USP. Ela realmente ela revolucionou toda a sua história por ser a primeira professora, doutora, historiadora que revolucionou essa área no Brasil.
A Berta Lutz, a Beatriz falou agora sobre toda a luta, sobre a questão dos votos, da mulher votar, de ter esse lugar, de tantas outras conquistas. A Berta Lutz era bióloga, mas foi um nome importante também nessa luta, principalmente com relação à questão do voto, da mulher ter o direito de votar, né? E fez também foi a segunda servidora pública do Brasil, então, e ela também chegou a ser vereadora. Então, ela também transformou nessa trajetória os seus espaços, os lugares onde ela estava. A Carolina Bori, ela foi psicóloga e foi muito importante na luta para conseguir realmente fazer com que a psicologia se tornasse ciência, realmente, e pela luta de trazer a psicologia realmente como profissão. Ela realmente trouxe e revolucionou também esse caminho. A Elza Furtado foi uma matemática e também trouxe foi a primeira da sua turma, a primeira a ter o doutorado no Brasil nessa área que é tão masculina. E ela trouxe realmente foi pioneira nessa área. A Graziela Maciel Barroso, ela foi considerada a grande dama da botânica e conseguiu realmente, na sua pesquisa, se destacar e mostrar a importância e essa força também nessa área do conhecimento. A Joana, agrônoma, eu não sei falar sobre esse sobrenome dela, e ela foi indicada como um prêmio Nobel de Química em 1997. E também revolucionou a área da agronomia. A Nise da Silveira, alagoana, médica psiquiátrica, que realmente revolucionou esse lugar da medicina, principalmente trazendo o olhar humano para as pessoas que sofriam de doença mental, inclusive foi presa por isso, por pensar de forma humana naqueles sujeitos, naquelas pessoas que sofriam realmente com doença mental. E trouxe essa força e é conhecida internacionalmente por esse olhar, através da arte, através do olhar humano para as pessoas que sofriam. E aí, assim, é tanta coisa para falar que a gente não tem nem como destacar. E ela foi uma grande guerreira. A Ruth, bióloga também, foi muito importante em fazer pesquisas sobre malária, sobre doenças de Chagas, e também, ela né? Eu nem sei se ela morreu, mas eu acho que ela está viva. Pelas minhas pesquisas, eu não encontrei que ela realmente está viva. E aí, ela traz também esse olhar e essa força na área da biologia. A Sonja, ela é doutora em física, ela morreu muito jovem, mas também fez um grande avanço desse olhar, e a pesquisa dela foi importante, principalmente para alavancar uma série de estudos, né, na área da física. E a Vitória Rossetti, engenheira agrônoma, e também fez uma grande pesquisa nessa área. Aí eu continuei pensando sobre as mulheres e as suas conquistas, né, não só na área das ciências, mas em outras áreas. E aí eu fiquei curiosa para saber qual foi a primeira mulher a voar no Brasil, né, a primeira mulher a pilotar um avião. E aí trazendo essas pesquisas, eu cheguei na questão da Teresa de Marzo. Mas o que mais me chamou a atenção dessa pesquisa foi ela, jovem, conseguiu realmente ser pioneira em diploma de piloto aviador internacional, mas em 1926 ela se formou em 1922, mas em 1926 ela casou e ela interrompeu sua carreira e casou com um instrutor, né, dela. Mas ela declarou em uma das suas entrevistas, um dos seus comentários: depois que nos casamos, ele cortou-me as asas. Disse que bastava um aviador na família. E aí, quando eu percebi, quando eu vi essa frase dela, e a partir daí eu vou ampliar um pouco essa discussão, mas ela usou essa metáfora: depois que nos casamos,
cortou-me as asas, né? E assim, mas ela é pioneira nessa área que é também tão difícil para a mulher. Olha ela aqui, como ela é linda. Ela era linda, né? E aqui, essa é a última mulher importante dessa pesquisa que eu fiz, Maria Ferreira dos Santos, 83 anos. Ela tem apenas o ensino fundamental, mas ela entende de arquitetura, entende de engenharia, ela é costureira, ela conseguiu educar 10 filhos e foi professora no Mobral. Essa é minha mãe. E eu decidi colocar nessa junção de mulheres importantes, de pioneiras, e realmente que traz à tona a força da mulher, para poder partir minha fala, para mostrar grandes mulheres que fizeram a diferença. E eu fiz questão de trazer ela nesse final, para falar também um pouco sobre isso. Então, diante dessas grandes mulheres e diante dessas grandes conquistas, eu queria destacar duas coisas importantes nesse processo todo, né? Não só no lugar da ciência, que foi um recorte que eu fiz, não só como força feminina, como mulher, como esse olhar de educadora, de professora, mas trazer à tona a força que nós temos. E também saber, e essa pergunta que o Freud fez lá no final do século XIX, o que querem as mulheres, e que, na verdade, ele não respondeu, nem ele, nem... eu acho que ninguém consegue responder, mas a gente consegue fazer reflexão em cima dessa pergunta. O que nós queremos realmente? Nós queremos várias coisas, mas quando a gente traz à tona todas essas mulheres que fizeram toda essa carreira, essas pesquisas, que não foi fácil. Se a gente for ler a história de cada uma delas, a gente sabe que cada um vai ter algo para contar de uma forma diferenciada, de uma forma especial. Não foi fácil. Como não foi fácil também para nós, eu, Paulette, Bia, na trajetória que nós escolhemos, estar aqui hoje falando para vocês. Não é fácil pensar como hoje nosso mundo está aí maluco, do jeito que está, desorganizado, com tanta coisa acontecendo. Pensar, principalmente, no que a gente quer numa coisa só, não existe. Queremos muitas coisas. Queremos pensar de várias formas. E queremos ser o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, quando a gente quiser. Diante de todo esse cenário, a única coisa que a gente pode, num debate como esse, pensar, realmente, é o que nós podemos... como nós podemos ampliar isso para todos os grupos que nós participamos. Quando a gente pensa no lugar da mulher, quando a gente pensa naquilo que ela quer, na forma como ela quer, quando a gente pensa como a gente pode realmente levar isso adiante. Então, claro que a gente vai ampliar agora no nosso debate, mas eu queria realmente destacar a força feminina que a gente realmente conquistou. Claro que toda essa luta do feminismo, nas várias ondas, em tudo que aconteceu em vários países do mundo, mas eu queria destacar aquilo que nós temos também de importante e de bom aqui no Brasil. Esses nomes femininos e tudo isso que aconteceu, e eu fiz questão de, no final, colocar a imagem da minha mãe, porque ela não pôde estudar, porque o pai dela não deixava estudar, ela morava num sítio. E depois de muita luta, um professor que ensinava as crianças do sítio na casa dele, comprava o livro, através do livro, foi pedir ao meu avô para poder deixar ela estudar. E ela conseguiu fazer apenas o ensino fundamental. E depois de muita luta, depois que foi para Campina Grande, depois de 10 filhos, depois de muita história, começou o Mobral. E ela se inscreveu como professora do Mobral e foi alfabetizar outras pessoas que não tinham condições não tiveram condições de estudar. E ela, nas suas histórias e lembranças, ela disse para mim, a maioria dos meus alunos, a maioria eram mulheres,
principalmente porque elas não podiam estudar quando eram pequenas e quando cresciam, casavam logo e não podiam estudar. E eu tive a honra de alfabetizar várias mulheres. Então, eu queria, nesses primeiros 10 minutos, falar um pouco sobre essas questões, e claro que agora a gente vai ampliar para as nossas perguntas. É isso. Desculpa o começo, que foi tumultuado. Imagina, foi linda a sua fala, Socorro. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho, depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Eu vou abordar com vocês alguns aspectos das mulheres no mundo do trabalho. Então, a minha pesquisa, ela se debruça sobre a pergunta como é para as alunas estudar e estagiar e trabalhar em uma área predominantemente, tradicionalmente masculina, que é a segurança do trabalho. Então, eu escolhi esse tema porque eu me interesso por questões de gênero, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Desde que era criança. Então, essa pergunta, que é o título da live, que a Socorro falou, que pesquisou, na verdade, foi uma terapia que o Freud realizou com um adolescente, e ela discordou do diagnóstico dele, e eu acho que ela estava certa. Então, depois vocês façam uma pesquisa, viu? Bota assim, o que querem as mulheres, Freud, para entender o que ela achou, e ela tomou atitudes na vida dela a partir do que ela achou, e Freud, acho que ele estava enganado. Um dia, o meu filho era criança ainda, ele me perguntou, ele viu na escola que era o Dia da Mulher, né, dia 8 de março, aí ele disse, mãe, qual é o Dia do Homem? Eu disse, meu filho, são os outros 364. Então, por que a gente tem o Dia das Mulheres, o Dia dos Índios, o Dia da Consciência Negra, o Dia do Orgulho LGBT? Porque as mulheres, os índios, os negros, a LGBTQIA+, a população trans, são segmentos da população, que não são minorias, que foram e são oprimidos, espezinhados em seus direitos. Então, eles têm isso em comum. Então, as questões de raça, gênero e classe interagem. Isso até tem um nome em sociologia, né, que é a interseccionalidade, esse conceito sociológico que faz com que a gente entenda esses segmentos de discriminação, que eles dialogam tanto na teoria como na prática, né? Eles vêm da mesma origem, que é o capitalismo. Isso é fácil da gente entender. Tem que haver discriminação para que haja acumulação. A gente lembra da luta das mulheres pelo direito de votar, até de usar calça comprida, né, que não podia, de estudar, Socorro falou que tinha que meter o pé na porta, né, de exercer algumas profissões, e tem até aqui uma aluna de engenharia elétrica, eu achei essa como uma das profissões que as mulheres não podiam exercer. Então, eu achei piloto de avião, pedreiro, motorista de caminhão, eletricista, mecânico, cineasta, tem poucas, né? Eu vi até uma lista do Oscar, as diretoras, cineastas, tem mais do que a gente pensa, mas ainda são poucas. CEO, né, os grandes gestores das empresas, repórter esportivo, outro dia eu vi uma menina comentando futebol, achei tão diferente. Mas todo e qualquer direito é reconhecido após muita luta e muita reivindicação, né? Na verdade, nada é dado, tudo é conseguido, tudo é luta. Então, aquilo que Beatriz já falou, os dados do salário pago aos homens e das mulheres, como é diferente, então eu não vou repetir isso. Quando a gente chega por último, algumas pessoas já falaram algumas coisas que a gente ia falar, mas assim... essa realidade de que as mulheres ganham menos num trabalho igual, isso contraria a Constituição Federal de 88, que ela estabelece que os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, elas cumprem as obrigações, mas elas recebem um salário menor do que o dos homens, 79,5% do que os homens recebem. As mulheres têm menos cargos de chefia, tem 62,2% de gerentes homens e 37,8% mulheres. Representação política em 190 países, o Brasil está na 152ª posição em relação ao percentual de cadeiras de deputados.
E na hora, isso tudo a mulher recebe menos, ganha menos, mas assim, nas horas dedicadas ao cuidado de pessoas e aos afazeres domésticos, o tempo semanal das mulheres é, em média, 18 horas, enquanto que o dos homens é de 10 horas e meia. Então, um parêntese aqui, quando um homem se ocupa das tarefas domésticas ou do cuidado com os filhos, tem muita gente que fala, o meu marido me ajuda, ele me ajuda com a casa, ele me ajuda com os filhos, como se a casa e os filhos não fossem deles também, né? Então, essa nomenclatura ajuda, vamos mudar, viu, mulheres? Eles partilham, eles dividem, porque é de todo mundo cuidar da casa e dos filhos. Não é tarefa feminina, não. Isso foi o que foi estabelecido naquela história aqui, da caça às bruxas, quando deixou as mulheres sem salário, mas vou falar isso daqui a pouco. Então, Beatriz já falou que na pandemia, né, a gente teve esse desemprego maior das mulheres. Então, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a pandemia gerou um retrocesso de mais de uma década nos níveis de participação laboral feminina na região. Uma década. Então, a gente vai correr atrás de 10 anos de conquistas por causa da pandemia. E a pancada foi maior no lombo mesmo das mulheres, né? Então, também houve a intensificação da violência por razões de gênero, por questão de você estar confinado com o seu agressor em casa, mas os dados apontam que houve redução no número de denúncias. Então, a Beatriz já falou um pouco desse livro, eu estou apaixonada por ele, vocês comprem, viu, mulheres e homens, A Caliban e a Bruxa. Eu fui engessar meu pé e meu ortopedista já comprou, eu perguntei para ele, cadê o livro? Ele, já comprei, já chegou, porque ele estava estudando a Idade Média. Eu digo, eu tenho um livro que fala da Idade Média de um jeito que você não conhece, aí ele pegou. Então, o que aconteceu, né? Foi conferido à mulher o status de cidadã de segunda classe pela necessidade do capitalismo de produção e mais-valia. Então, a sociedade é estruturada assim desde que surgiu o capitalismo. Quando ele destruiu essas propriedades comunais, ele reduziu as mulheres a não trabalhadoras. Não trabalhadoras, entre aspas, porque elas faziam o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico, sem o qual não haveria ninguém para trabalhar, porque não haveria filhos, e não haveria também os cuidados domésticos que faziam com que o homem pudesse sair para trabalhar. Então, ele tinha roupa lavada, ele tinha comida, ele tinha cuidados, ele encontrava uma casa, né, minimamente organizada, porque a Idade Média era um caos, e essa coisa de a mulher não ter um salário, que perdura até hoje, né? Então, acontece de a mulher responder a uma entrevista ou responder ao censo e dizer, eu não trabalho, quando ela é dona de casa. E isso é um grande engano, né? Fazem ela acreditar que ela não trabalha. Ela trabalha e não recebe, mas ela trabalha de sol a sol. Ela não tem salário e não tem reconhecimento, né? Essa questão da programação das pessoas como gênero masculino e feminino já vem desde os brinquedos, né? Então, a gente tem brinquedos, a gente chega para comprar um brinquedo na loja, a gente tem ordens diferentes de brinquedos. A indústria de brinquedos movimenta 71 bilhões de euros por ano, reproduzindo esse modelo sexista que é naturalizado nas relações sociais. Então, as crianças aprendem a ser homens e mulheres brincando. Então, homem não pode brincar de boneca, então depois ele não tem jeito para pegar uma criança, ele é tão sem graça para pegar um menino no colo, porque ele não treinou, né? Ele não foi permitido a ele. Então, nos brinquedos de montagem já vem escrito pequeno engenheiro. E os brinquedos para meninas tem boneca, afazeres domésticos, e agora tem o lado da estética, né? Menininha de 8, 9 anos, tudo se pintando. Eu acho uma coisa meio esquisita. Então, as diferenças de gênero são construções sociais. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa antropóloga chamada Margaret Mead. Ela pesquisou na Nova Guiné, ela é antropóloga americana, e ela achou 3 sociedades, e ela escreveu um livro chamado Sexo e Temperamento.
Então, uma das sociedades, a Zarapesh, tanto os homens como as mulheres, eles eram pacíficos e gentis, bem acolhedores. Nas Mundo Gomor, na outra comunidade, os homens e as mulheres eram dominadores e bélicos, eles gostavam de brigar, de lutar, de confusão. E na terceira, que eu esqueci o nome, os homens passavam o tempo todo se arrumando, se embonecando, e as mulheres trabalhavam e eram bem práticas. Então, a Margarete afirmou que as características de temperamento são muito menos determinadas pelo sexo biológico e muito mais pelos fatores culturais e sociais. Então, essas construções sociais engessam as relações entre as pessoas, que são pessoas diferentes entre si. É isso que eu queria falar, porque a gente faz uma live sobre mulheres e eu fico muito feliz quando chegam os homens para ouvir e que eles falem também, né? Então, as pessoas têm 1000 possibilidades de se realizar, independente desses moldes que são pré-determinados para elas. E os homens perdem muito com esses estereótipos, né? Porque eles aprendem que homem não chora, que homem não pode ser sensível. Então, essas amarras que deixam a mulher com tantas impossibilidades de ser, elas também afetam aos homens. Então, é a sociedade que perde com esses rótulos, né? Essas limitações. Então, nós seremos muito mais felizes num mundo mais igualitário. Então, outra coisa que eu queria falar, já estou acabando, é uma coisa que, às vezes, as mulheres ouvem muito, que mulher não é solidária com mulher. Mulher não é amiga de mulher. Que homem briga e tal, mas ele é amigo. Mas as mulheres, elas são muito da fofoca, da maledicência, elas ficam de mal, elas não gostam umas das outras, elas competem o tempo todo. Gente, isso é mentira. Existe uma palavra chamada sororidade, e é essa palavra que eu quero reproduzir aqui. Como é importante que a gente tenha esse olhar afetuoso, amoroso com as outras mulheres, que a gente possa ser parceiro de todos, né? Parceiro dos homens, nossos filhos, nossos maridos, nossos pais, mas que as mulheres se apoiem, se ajudem, se admirem. Achei tão lindo o Socorro trazer as brasileiras famosas. Eu tinha visto um monte de fotos essa semana do Dia das Mulheres com estrangeiras, né? As brasileiras, achei ótima a pesquisa. Então, quando o Socorro trouxe a mãe dela, eu resolvi trazer a minha também, ó. A minha mãe chamava Odete Cerqueira. Ela teve uma loja em Maceió que foi muito famosa, a Casa dos Presentes. Então, quem viveu nessa época aqui lembra disso. E minha mãe era uma mulher muito dinâmica, meu pai foi um homem também muito à frente do tempo dele, porque ela era paulista e ele era alagoano, mas ela sempre foi empreendedora e ele nunca cortou as asas dela, viu, Socorro? Porque ela trabalhava, ela fazia, ela acontecia, mas eles foram companheiros durante 52 anos. E é meu norte, minha mãe. O meu pai também, meu pai fez 100 anos agora, dia 4 de março, 100 anos que ele nasceu. Eu escrevi um texto também muito carinhoso com ele. Então, a gente aprende muito com essas pessoas do nosso passado, essas pessoas que o Socorro trouxe, os nossos pais, nossas mães. E é outro preconceito, né? Que a gente ouve, assim, o velho, né? Porque o velho está aposentado, ele não tem mais nada para dizer. Gente, eu também queria ser alfabetizadora de mulheres que nunca conseguiram ler. E Socorro, depois você vai me dar esse caminho das pedras, porque eu quero ser alfabetizadora também, é um sonho meu. Então, a minha fala era essa. Tinha outras coisas, mas já tinham sido contempladas, então eu passei por cima. Eu quero fazer as perguntas agora. A gente teve, no chat do Instagram, do CIAS e também no de São Miguel, algumas perguntas chegaram. Eu espero que nas próximas lives vocês tenham mais esse hábito de fazer perguntas pela propaganda, pelo chat, pelo chat eu vou perguntar também, mas assim, as perguntas anteriores foi bem interessantes as que a gente recebeu.
não que as de agora não sejam. Então, eu queria perguntar para a Beatriz, essa pergunta chegou para a gente lá no CIAS, qual é a importância do ativismo feminino na nossa sociedade historicamente machista? Tchau. Essa é uma pergunta. Obrigada, Paulette, obrigada para quem fez a pergunta. Não sei se a pessoa está aqui, né? Mas, bom, o feminismo, ele é muito importante, né, e ele não é importante só para as mulheres, né, acho que essa é uma coisa que nós precisamos compreender, homens e mulheres. O feminismo é um projeto de sociedade, né, e que beneficia todo mundo, né, que constrói uma sociedade de menos opressão, né, de mais justiça para todo mundo, né. Então, as mulheres, por exemplo, quando lutam por melhores condições para elas e mais oportunidades para elas, as conquistas delas têm efeito na família, têm efeito na comunidade, e tem efeito, inclusive, sobre os homens, né? Porque um homem, por exemplo, que convive com uma mulher emancipada, que tem o seu trabalho reconhecido, que participa da política, por exemplo, esse homem também vai estar muito mais aliviado das pressões dessa posição da pessoa que controla a sociedade, que controla a família, ele vai estar mais desobrigado, né, de uma série de pressões, e também vai ter mais tempo para si mesmo, né, vai ter mais tempo para desenvolver a sua cidadania, para ele também participar mais da política, para ele também ter mais momentos de lazer, para ele também ser pai, né, que é um momento, uma dimensão da vida do homem também tem que ser valorizada. Então, quando a mulher se emancipa, o homem também se emancipa junto com ela, né? E o homem também é liberado junto com ela. E a comunidade também ganha, né? Todo mundo ganha. E historicamente, bom, e uma outra questão importante é que as mulheres não lutam só por oportunidades para elas e melhores condições para elas, mas para a comunidade, né? Historicamente, as mulheres estão envolvidas, por exemplo, nas grandes lutas contra a carestia de alimentos, contra o preço abusivo de alimentos em determinado momento, contra o aumento de preços de uma série de outros elementos importantes para a reprodução social, lutando por melhores salários, inclusive para os seus maridos, quando elas não estavam no mercado de trabalho. Então, a luta das mulheres, ela tem esse efeito multiplicador, né, e ela... Então, um aspecto da importância do ativismo é essa, né, na nossa sociedade. Ela colabora para a luta contra a opressão e as melhorias das condições de vida de todo mundo, né. Um outro aspecto é que a gente está passando por um momento de acirramento do pensamento conservador, a gente espera que a gente esteja chegando no ponto final e que a partir daqui a gente vai voltar para trás, a gente está com essa esperança, né, que a gente vai retroceder nesse avanço, mas a gente está passando por esse momento, né, um presidente que nós sabemos que não é nada favorável a nenhum dos desfavorecidos, né, e que já proferiu palavras extremamente violentas contra as mulheres, contra o feminismo, contra, enfim, a população negra, né, contra os quilombolas, contra os indígenas, né, enfim, ele acha que qualquer movimento minoritário não tem que encontrar lugar, porque as minorias vão ser superadas pela maioria. A minoria está nesse lugar porque é fraca mesmo, né? Então, se digne ao seu lugar. Então, nós estamos vivendo nesse momento histórico, então, o feminismo, nesse momento, é muito importante como uma força de combate, né? E uma outra questão importante é que o machismo ainda está muito vivo, apesar das redes sociais e da internet ter ampliado o acesso ao debate sobre feminismo, e a gente tem gerações de adolescentes feministas, é uma coisa muito bacana de ver. Eu tenho várias alunas e alunos que são feministas. Apesar disso, o machismo ainda está muito forte na subjetividade dos homens e das mulheres, né? Isso tem efeito ainda sobre a posição que as mulheres ocupam, né, nas mais diferentes relações. Então, como a gente viu
Mulheres ainda ganham menos, ainda tem pouco lugar na política, né? A gente ainda tem feminicídio, a gente ainda tem assédio sexual nos ambientes de trabalho, né? A gente ainda tem homens que o tempo todo ficam tentando explicar para a gente coisas que a gente já sabe, porque eles acham que as mulheres têm que ser ensinadas, que elas têm que ser tuteladas. Isso é terrível, né? A gente tem mulheres que culpabilizam outras mulheres quando a casa que ela mora com mais 5 pessoas está suja, está desorganizada, a culpa é daquela mulher. E se o marido dela também é desligado do cuidado com outras pessoas, inclusive, por exemplo, do contato com a família dele, a culpa é dela, porque é ela que tem que chamar a atenção do marido para que ele faça as coisas que ele deveria fazer por vontade própria, né, por exemplo. Então, assim, nas relações cotidianas, a gente percebe o quanto o machismo é forte, né? E esses dias, por exemplo, eu fiquei pasma quando, nesse Dia da Mulher, eu vi um colega com uma postagem que me assustou, né? E ele querendo dizer o seguinte: as mulheres são guerreiras. Por quê? Porque elas dão conta de tudo. Elas matam o leão e elas cozinham o leão e elas servem o leão na mesa para o seu marido no final do dia. Então, olha como ela é guerreira. Enfim, eu não consigo ouvir essas coisas. Eu falo, gente, não é possível. Então, isso não é um caso isolado, gente. Veja só, não é um caso isolado. As mulheres se vangloriam do fato de que elas dão conta de tudo. De que uma mulher de verdade é que dá conta de tudo, tá fazendo corpo mole, tem que cuidar do filho, olha, eu sou o máximo, eu cuido do meu filho, eu lavo a louça, eu trabalho, eu dou conta de tudo, eu não tô reclamando não, essas feministas fazem muito mimimi, então, enfim, a gente vive tudo isso ainda, né? Tem gente que ainda acha que as mulheres são culpadas pela violência de que elas são vítimas, mulher merece morrer. Ainda tem, gente, tem pesquisas mostrando isso. Tem gente que acha que mulher, se ela provocou, ela merece, né, ser agredida. Então, quer dizer, a luta contra o machismo está muito longe de acabar, né? Ela está muito viva e é muito necessária. Socorro, tenho uma pergunta para você. Eu noto que a pressão por uma estética é maior em nós, mulheres. Como isso se explica? Sim. Né? Há sempre uma pressão maior. Mas eu queria fazer um recorte dessa fala que você está falando, que você trouxe, Bia, pegando a questão dos nossos antepassados, como a Paula falou, né? Nossa mãe. Nossas mães, nossos pais, e como é séria essa questão do machismo que persiste. Quando eu disse que eu fui educada numa família patriarcal, porque realmente era aquela coisa, o pai mandava e a gente, né, todo mundo obedecia. Mas o mais interessante é que quando chegava um pedreiro para fazer qualquer serviço em casa, sabe o que aquele meu pai fazia? Meu pai já faleceu, mas a gente conversa isso e fala isso em vários lugares, porque é muito interessante. Ele fazia, mulher, vem aqui, por favor, venha conversar com o pedreiro, porque eu não entendo nada disso e você entende. E quem mandava ajeitar tudo, assim, assado, era ela. Não, aqui não pode, por causa do cano, aqui não pode, por isso, por aquilo, por causa da energia, e ela entendia tudo. Então, quando a gente está falando, e Bia trouxe agora de uma forma brilhante, da questão do machismo, da questão desse olhar, dessa forma de realmente encarar a mulher, que a mulher tem, por obrigação, dar conta de tudo, né? Porque isso é uma coisa que é muito longa nessa história, vem de muito tempo. E com relação ao corpo, e com relação à estética também. Se a gente for olhar em cada momento histórico, em cada tempo histórico, a gente consegue entender isso muito bem, né? Principalmente, se a gente for pegar, por exemplo, você falou a questão das bruxas na Idade Média, né? Você está trazendo o livro, eu não li ainda, mas eu vou ler com certeza, viu, Paulette, esse livro. Mas quando a gente fala desse recorte, por exemplo, da Idade Média, a mulher não podia em nenhum momento expressar ou mostrar nenhuma parte do seu corpo, porque aquilo era realmente considerado satanismo, né? Não podia, de forma alguma.
Porém, quando a gente vai acompanhando cada momento histórico, isso vai mudando com relação o olhar sobre o corpo, né? O olhar sobre a questão estética. Mas eu vou fazer o recorte em especial agora, do século XX, século XXI, com a mídia, com as indústrias de cosméticos de beleza, com tudo que está à tona nessa visibilidade. Se você, por exemplo, prestar atenção na internet, quando você procura uma coisa só, um acessório, uma bolsa, alguma coisa assim, você começa a receber muitas notificações de várias empresas querendo vender o produto. Então, com relação ao corpo, com relação à estética, a pressão é imensa. Por isso que tantas doenças emocionais vêm à tona nesse tempo, principalmente, porque eu estou fazendo um recorte em especial do século XX e século XXI. Porque quando avança também toda a questão midiática, né? Quando avança também essas redes sociais, quando a internet vem à tona, quando a comunicação vem atropelando cada vez mais e toda essa configuração de perfeição vai trazendo também muitas doenças. Por isso que tantas mulheres, a maioria realmente tem doenças psicossomáticas, por tentar se enquadrar numa perfeição que não existe. Tantas mulheres adoecem por conta dessas pressões midiáticas, por essas pressões com relação a tudo que acontece, tentando se enquadrar, tentando se encaixar em determinados moldes e modelos para poder dar uma certa satisfação àquele outro, o olhar do outro. E aí acontecem as doenças psicossomáticas, aí acontece a depressão, aí acontece tanta coisa. Essa fala da Bia, por exemplo, a mulher tem que dar conta de tudo. Imagina, além de ser tudo isso, tem que ser linda, maravilhosa, magra, ter um cabelo perfeito, e ter uma pele perfeita em tudo. Diga aí. É ser Mulher Maravilha, né? No sentido mesmo da heroína. Então, assim, só para ir para outra pergunta, Paulette, o que é que eu digo sempre para minhas alunas, quando a gente está em determinadas rodas de discussão? Eu digo para elas, vocês podem ser o que vocês quiserem, e vocês são lindas como são. Essa coisa da gente tentar se enquadrar sempre num modelo que acham que tem, que passaram a decidir sobre nós, a gente tem que ser muito mais esperta, muito mais inteligentes emocionais, para dizer não. E dizer, olha, eu sou linda do jeito que eu sou, com cabelo longo, com cabelo curto, com a cor que eu tenho, gordinha ou magrinha, alta ou baixa, eu sou muito linda. Eu sou muito gata. Além disso tudo, né, eu tenho uma inteligência emocional que consegue me ajudar a olhar para mim e dizer, eu sou eu. E é mesmo, viu, Socorro? Eu sou eu. A gente tem que tirar, tem que quebrar esses paradigmas com relação ao que nos impõe e ajudar essas meninas, sabe? Que estão na internet o tempo todo e que querem, de alguma forma, se enquadrar no modelo que decidiram sobre nós. Aí ficam adoecendo emocionalmente. Eu recebi uma aluna uma vez dizendo, Socorro, jamais eu vou encontrar um namorado porque eu sou feia. Alguém disse, porque eu sou feia, porque eu não consigo mostrar a minha beleza. Eu disse, e quem disse que você é feia? Né? Mas eu vejo as minhas colegas da mesma idade, que são mais magras do que eu, que têm um cabelo mais bonito do que eu. Então, muitos adolescentes hoje, eu estou trazendo um pouco o universo da adolescência, porque é a fase que realmente está tomando uma decisão identitária, né, de dizer assim, quem eu sou realmente, o que é que eu quero, o que é que eu não gosto, o que é o que eu gosto.
e aí sofrem com isso, porque não me enquadrei naquele modelo que a mídia, que as redes sociais, que todo mundo estabeleceu como bonita, como bela, como perfeita. Então, a gente tem que ajudar realmente, fazer uma rede de solidariedade e ajudar as mulheres a pensar de outra forma. Nós somos lindas, maravilhosas. E a gente tem direito de descansar também, né, Socorro? Essa coisa de que a gente tem que dar conta do mundo inteiro e tem que se orgulhar disso, gente. Não, a gente tem que dividir tarefa e ter tempo livre. Com A gente tem o certeza. direito a ter tempo livre, né? Pelo amor de Deus. De dizer que eu não quero, hoje é domingo, eu não vou lavar prato. De domingo. Não quero cozinhar, não quero, né? Gente, olha só, eu tenho mais perguntas para dar para vocês. Agora, a Margarete levantou a mão. Acho que ela quer falar uma coisa aí sobre um triste, louca e mal. O que é isso, Margarete? Margarete, você está escutando? Olá. Não, essa música é uma música da banda Francisco é o Homem que sempre me representa. Então, assim, eu acho que quem tiver oportunidade, eu acho que muitos daqui já viram o clipe, já ouviram. Sim. Ela é uma canção de empoderamento. Então, assim, hoje eu participei de um evento do IFSC. Eita, Socorro, lembrei de você. E aí, o encerramento era com essa música, né, porque falava da condição dos institutos federais diante da atual conjuntura e, mais precisamente, como Semana da Mulher, da questão da mulher dentro dos institutos também. E aí, essa música fechou o evento, né, com o pessoal, com a participação de vários palestrantes, e assim, eu entendo que a gente precisa, a todo momento, escrevi para a Paulette, que a gente vai continuar lutando e vencendo, sempre. E a partir da nossa casa. Então, assim, enquanto os pais não fizeram a proposta de educação aos seus filhos e filhas e filhos, de respeito ao próximo, independente de identidade de gênero, de acolhimento, de inclusão, a gente vai continuar tendo essa sociedade marcantemente machista, porque eu lembro muito bem da minha professora de psicologia que dizia, quem cria os machistas somos nós, mulheres, porque não deixa o filho tirar o prato da mesa, porque não deixa o filho forrar sua cama, porque não deixa o filho lavar sua cueca, porque isso é coisa de mulher. E aí a gente sai reforçando esses conceitos, e se a gente não começar a mudar em casa, a gente não vai conseguir muita coisa. Então, assim, a escola tem um papel fundamental, né? A instituição escola, porque perpassam várias questões dentro da instituição, vários profissionais, a gente pertence a uma instituição eminentemente masculina, você não vê a gente tem duas pró-reitoras agora, né? Você vê diretora de campo agora, porque anteriormente não tinha. Você não vê os cargos da instituição serem ocupados por muitas mulheres. Então, assim, a instituição tem que olhar para si e começar a analisar que as questões da discriminação com questão a questão feminista começa dentro da própria instituição. Socorro falou sobre o curso de segurança do trabalho. Socorro, há 25 anos atrás, eu fui pedagoga do curso de refrigeração no campus Maceió. E a gente não conseguia estágio para as meninas, porque o campo de estágio que a gente tinha era um bom preço, era supermercado, e eles diziam que as meninas não tinham capacidade de subir lá para mexer nas máquinas, etc. Tal. Então, assim, e a instituição não fez muita coisa para isso. Digo com dor na alma, mas as meninas faziam o estágio, entre aspas, nos escritórios desses, né, mas não fazia parte. Então, assim, nós somos da instituição eminentemente machista,
E a gente precisa começar a trabalhar essa questão, não é questão, no componente curricular da Beatriz, não seria porque das ciências sociais, não é só da história, da geografia, em todos. A gente tem que estar, a todo momento, fazendo esses lembretes, a todo momento, colocando esses lembretes nos murais. Verdade, Todo Margarete. momento, o ano, a luta da gente é todo dia, é o ano todo ano. Então, assim, a gente precisa realmente, não só, esse evento está sendo maravilhoso, mas eu espero que essas falas, elas sejam propagadas e feitas com os alunos, fazendo parte de um momento de reflexão, que os alunos e alunas participem disso aí, que os gestores também façam parte da formação de gestor também, essa questão, né? Então, Muito assim, bem, muito obrigada, Margarete, verdade. entendeu? Então, assim, quem tiver a oportunidade de ouvir e ver, eu lembrei da estética, porque o vídeo, quando você vai ver da música, é uma mulher gorda, fora do padrão, entre aspas, fazendo o balé da música, e ela fala que meu corpo não me define, minha alma não me define, eu sou meu próprio lar. E tem bem interessante, e assim, ouçam e propague a música, porque ela serve de uma aula de empoderamento e de feminismo. Obrigada, né? Então, querida. assim, Arrasou. prazerzão ver todas vocês, né? E queridas, Beatriz me conhece pouco, né? Da Proem, pedagoga da Proem, né? E Socorro e Paulette, a Cássia. Margarete é a mãe do meu filho. Duas mães, o filho dela tem. A Cássia, minha ex-aluna, eterna ex-aluna minha, essa excelente profissional, e outros tantos que estão aqui, estão por vir. Que bom. Parabéns Obrigada, a vocês. querida. Muito obrigada pela sua contribuição, importante. Beatriz, tem uma pergunta para você. Beatriz, me desculpe, porque você fez uma fala tão bonita sobre ativismo feminino, e eu cortei e passei logo para Socorro, porque eu estou imbuída da minha tarefa de mediadora, mas eu achei ótimo, porque a gente às vezes diz, eu não sou feminista, porque o que é ser feminista? Porque venderam para a gente a ideia que feminista é uma mulher mal amada, que não se depila, que é feia, que é chata, que é bruta, né? Então, feminista não é isso não, gente. Feminista é uma mulher antimachista. Qual é o homem que diz eu sou machista e bate no peito? Então, as mulheres precisam ser feministas, né? Sim. Beatriz, deixa eu perguntar para você, que na verdade a pergunta não é minha. E, na verdade, se tivesse que responder, eu ia ficar em maus lençóis. Como não sucumbir ao liberalismo econômico dentro do movimento feminista? Eita. Essa é uma pergunta importante, é uma pergunta muito importante, né? E que tem tido mais visibilidade dentro dos movimentos feministas, né? E desde a década de 90, essa questão também vem sendo mais trabalhada. Mas um primeiro aspecto dessa questão é que nós, em geral, nós não podemos cair na ilusão de que ingressar no mercado de trabalho é o auge da libertação da mulher, né? Quer dizer, ela não está mais submetida ao homem, agora ela tem o salário dela, está livre, pode ganhar o mundo, né? Como se o machismo não estivesse em todos os lugares, como se ela não estivesse indo ali se submeter a um outro poder, né? Um outro poder que geralmente é masculino também, né? Mas há um outro poder, né? Então, não é a completa libertação da mulher. Acho que esse é um primeiro equívoco dessa ideia essa ideia mais liberal de que o acesso à renda liberta, né? Agora, uma outra questão importante não basta que nós lutemos para que as mulheres sejam incluídas no mercado de trabalho, pensando mulheres no sentido genérico, por quê? Quais são as mulheres que, de fato, na sociedade que a gente vive hoje, conseguem posições de comando e conseguem se destacar?
quais são essas? Sabemos que elas são minoria. E quem são elas, né? Se a gente for fazer aí uma estratificação dessas mulheres e for perceber de que grupos sociais elas vêm, de que classes sociais elas vêm, a gente vai ver que elas foram, de alguma forma, privilegiadas. Há exceções? Há mulher, e também há mulheres nas classes populares fazendo trabalhos, né, muito destacados, como a Socorro mostrou, trabalhos muito importantes, diferenças, enfim, fazendo a diferença nos lugares onde elas estão, mesmo não tendo rendas, assim, significativas. Mas, enfim, essa é uma questão. Quando a gente pensa em mulheres que encontram lugares de destaque, essas mulheres não são pobres. Certamente elas não são pobres. Então, este mundo que nós vivemos hoje, que tem uma desigualdade muito grande, né, estruturado numa desigualdade que não tem solução, né, dentro desse universo, a gente nunca vai ter mulheres pobres e pretas, por exemplo, todas elas juntas, alcançando os espaços que elas gostariam de ter, né? Então, não adianta só a gente pensar na dissolução da opressão de gênero, se ela não vier acompanhada da dissolução da opressão de classe, né, e da opressão para grupos étnicos específicos, que está cruzada, né, esse conceito de interseccionalidade que Paulette falou. Então, o feminismo liberal, quando não considera essa interseccionalidade, ele está fadado ao fracasso, porque muitas mulheres vão ficar fora das oportunidades, né? Muitas mulheres não vão encontrar espaço e um lugar de igualdade, de condições de igualdade, na sociedade que nós vivemos hoje, que está estruturada da forma como nós vivemos hoje. Então, qual é a solução, né? Como não sucumbir ao liberalismo econômico dentro do movimento feminista? Eu penso que é não se limitar à luta feminista, né? Não se limitar à luta por uma questão da opressão de gênero, mas compreender que ela tem que ser concomitantemente uma luta dentro da luta de classes, né? Uma luta contra a desigualdade no âmbito das classes sociais, uma luta contra a desigualdade, contra a opressão no âmbito das relações étnico-raciais, né? Essa luta nunca pode estar sozinha, senão ela vai estar fadada ao fracasso, né? Tem um livro importante hoje em dia, que chama, mais recente, é um movimento, né? Vocês devem ter escutado falar, quem circula bastante pelas redes sociais, que é o movimento Feminismo para os 99%. Vocês devem ter visto, né? É um livro, foi construído pela Cíntia Arusa, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, né? E aí elas discutem isso. Não é possível. O liberalismo, o feminismo liberal está fadado ao fracasso. Ele nunca vai ser capaz de incluir as mulheres se ele não considerar a questão de classe, se ele não considerar a questão étnico-racial, né? Então, precisamos pensar sempre numa luta conjunta. Acho que é isso que eu pensei, Paulette. Ótimo, tem várias pessoas aqui comentando exatamente, muito boa resposta, que legal. Mulheres que se dizem feministas reproduzindo padrões machistas em espaços de trabalho, pois não refletem sobre o poder econômico. Muito bom. Socorro, essa pergunta foi de uma aluna nossa, ela queria saber, ela está reclamando do machismo no trânsito, ela disse que sofre muito, porque nem conhece a pessoa e já ameaçaram ela no trânsito. Queria que você falasse um pouco sobre a mulher no trânsito, que tem aquela pessoa que entra no carro, vira um bicho, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Mas isso é realmente... Eu também sofro isso, querida. Todas nós sofremos como é que eu posso dizer? Essa violência mesmo, esse pré-julgar que as mulheres não sabem dirigir. Isso a gente escuta sempre, né? Eu também consigo enxergar, Beatriz, esse trabalho em conjunto também nesses espaços, sabe? E que a gente precisa também ajudar outras mulheres a se fortalecer nisso. Porque, infelizmente, por conta de toda uma questão histórica, por toda uma questão cultural, já que se criou essa
imagem de que a mulher dirige mal, de que o homem sempre dirige melhor, porque existe realmente mais homem no trânsito. Se a gente for do ponto de vista numérico, é a verdade. Isso não tem como negar. Porém, não podemos ficar alimentando essa ideia de que as mulheres dirigem pior do que o homem, porque os dados também mostram que, por conta também do próprio... da própria quantidade, os homens se envolvem mais em acidentes do que a mulher, né? E a gente precisa realmente empoderar e mostrar para as mulheres. Agora, também tem um outro lado. Também tem algumas mulheres que, no próprio trânsito, também não, por conta também já de ter sofrido tantas outras coisas, também não facilita. Eu também já encontrei mulheres também que não dá, por exemplo, a passagem para outra mulher, mesmo a gente fazendo aquela carinha, dizer assim, deixa eu passar, e a mulher olha, a própria mulher olha e não deixa a gente passar. Também existe o outro lado, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que a luta pelos nossos espaços e também por garantir esses espaços da melhor forma, também nos faz entender que a gente precisa se fortalecer enquanto classe, enquanto gênero, enquanto ser humano nesses lugares, sabe? Porque eu acho que a gente também não pode ficar alimentando essas questões. Então, vai acontecer, eu sou uma pessoa otimista, mas do ponto de vista da relação homem e mulher no trânsito, eu tenho uma visão negativa, porque eu acho que isso não vai mudar enquanto nós não nos unirmos e mostrarmos que somos também muito boa no trânsito. E também precisamos mostrar isso de outra forma. Agora, o que é que eu percebo às vezes? Que a gente mesmo, no roda de conversas, em brincadeiras, a gente também alimenta isso, sabe? Em muitas situações, a gente escuta companheiros, irmãos, falarem sobre isso, rindo. Porque a mulher assim, a mulher assado no trânsito, não sabe, por exemplo, baliza, né? Pega muito no pé da gente com relação à baliza, né? Porque a gente não consegue colocar no carro, estou falando uma grande parte, né? Não estou generalizando, mas uma grande parte. Que se estressa, eu me estresso. Eu não vou mentir. De colocar o carro num espaço apertado. Mas, por conta disso, eu vou me considerar uma péssima motorista? De jeito nenhum. Eu só não quero me estressar. O que é que eu faço? Procuro uma vaga mais larga. E daí? O Socorro, depois eu queria falar também. E daí? Então, e agora, hoje, eu incentivo todas as mulheres alunas e todas as mulheres que eu encontro, porque dirigir é uma carta de euforia. A gente não fica sem depender de ninguém, ter o próprio carro e dirigir é uma carta de euforia, vai para onde quer, na hora que quer, como quer. E a gente precisa fortalecer isso. Agora, do ponto de vista do olhar crítico sobre a mulher no trânsito, realmente isso vai acontecer sempre. Socorro, deixa eu só colocar uma questão. A gente sabe há muito tempo que quando a gente vai analisar dados sobre acidentes de trânsito, os homens são os maiores causadores. Então, a gente dirige melhor, é óbvio. Então, é óbvio que a gente dirige melhor. Mas, Agora, Bia, não, sabe o que é que eles dizem quando a gente fala sobre isso? O número de homens que dirigem, o número é muito maior do que o número de mulher. Aí, Mas é proporcional. Eu sei, entenda. Mas quando eles jogam isso, eles mostram que é a questão do número, por isso que provoca mais acidente de trânsito. E a gente precisa mostrar que não, que nós somos mais atentas e cuidadoras. Esse comentário foi dito aqui no chat pelo Jorge, que os seguros são mais baratos porque as mulheres causam menos acidentes. Viu? Justamente. Eu tô com isso tão interiorizado na minha cabeça já, e quando acontece alguma barbeiragem, eu falo, quem será que foi esse bendito que fez esse negócio, hein? Eu já falo no masculino, eu sempre falo no masculino, porque eu já entendi que são homens. Fazendo coisa errada, deve ser homem. Também não é legal, né? Generalizar nunca é bom,
mas o fato é que eles são os maiores causadores de acidentes, né? A Cássia falou que a mulher, a classe também tem um papel nisso, né? Que a mulher rica escolhe um carro grande para se sentir mais segura. E aí elas oprimem as mulheres com carros populares, mulheres em bicicleta, mulheres a pé. Então, não é porque é mulher que é boazinha, né? Então, arrasou. É verdade. E o Jorge falou, tem aquele momento que sempre chega um segundo homem no carro, por algum motivo, a mulher vai para o banco de trás. Olha, gente, deixa eu contar uma história. Eu tinha um carro velho, há um tempo atrás, e esse carro me deu muita dor de cabeça. Então, ele só pegava no empurrão. E aí, geralmente, eu pedia para alguém empurrar, e aí eu ia fazer aquela manobra, né, que é soltar a embreagem e pisar no acelerador, e você tem que botar na segunda. Só que eu já estava fazendo aquilo assim todo dia. Mas eu não teve uma vez que um homem empurrou o carro e perguntou para mim, você sabe fazer? E eles não acreditavam. Não, eu sei fazer. Então, é isso, né? A gente tem que matar o leão, né? Desossar e botar na mesa. Gente, está muito bom isso. Bia, eu tenho que lhe fazer uma pergunta que eu fiquei encantada com essa pergunta, que foi um homem que fez, viu, no nosso chat. Como os homens podem ajudar nas lutas feministas? Pergunta muito boa. Agradeço a pessoa que fez, não sei também se está aqui, se quiser se manifestar, dizer aí quem foi. Uma ótima pergunta. Bom, o que os homens podem fazer, né? A gente está vivendo um clima tão tenso, né? Em alguns, não é com todo mundo, né? Não é toda feminista, não são em todos os espaços, mas principalmente entre as adolescentes, eu percebo, tem uma tensão maior, porque eu acho que elas ainda não amadureceram o tato com essa coisa da luta pelo seu espaço, né? Como se a luta pelo seu espaço fosse uma luta contra os homens, né? E eu acho que a gente não pode ir por esse caminho. Mas como é que os homens podem colaborar? O que a gente tem percebido também é que o feminismo, os questionamentos trazidos pelo feminismo deixaram o homem numa situação muito delicada, né? Muito ressabiados, como se de fato o feminismo também fosse contra eles. Eles também sentiram isso desse modo, né? Então, o que os homens têm que fazer com isso? O que os homens podem fazer com isso? Alguns matam mais, né? Alguns matam mais. Então, o feminicídio está aumentando também por conta do crescimento do feminismo, né? Também tem isso, por um lado. Mas o que os homens poderiam fazer, né? Que não isso, pelo amor de Deus. Então, uma das coisas que eu penso que eles podem fazer é pensar sobre masculinidade. A primeira coisa é pensar sobre masculinidade. É rever o seu lugar enquanto homem nessa sociedade de mulheres que estão reclamando por igualdade, né? Então, será que o seu comportamento como homem não está sendo ofensivo, não está sendo opressor? Os homens naturalizam, né, a opressão, e eles fazem uma série de atitudes que eles têm nas relações com a gente são automáticas também, né, porque eles aprenderam a fazer assim. Isso não está desculpando homem nenhum, né? Na verdade, o desafio é grande, porque todos nós temos que desnaturalizar essas relações desiguais, né? Os homens também precisam fazer isso. E esse momento, e os homens fazem assim, tem muita dificuldade de fazer isso. Como é que você consegue imaginar homens num grupo de WhatsApp fazendo uma autorreflexão sobre como eles têm agido com as suas companheiras em casa? Homens compartilhando posts feministas com os seus colegas homens, né? Então, essa realidade ainda está um pouco distante em alguns grupos, em outros já está um pouco mais próxima. A gente já tem visto homens discutindo masculinidade em grupos de homens, que é muito importante.
É importante que os homens conversem entre eles sobre isso, né? E que eles tratem suas dores também, porque ser homem também é opressivo, né? Assim, é lógico, em outra dimensão, muito, né? Os homens estão, a gente sabe que eles têm a posse dos meios de produção, né? Eles estão nos espaços de poder, a opressão de outro nível, mas o homem também tem um sofrimento psíquico nesse processo, né? O homem não pode chorar, enfim, ele tem que sufocar um monte de sentimentos que são genuínos do ser humano. Todo mundo sofre, todo mundo tem vontade de manifestar o amor, todo mundo quer dançar, todo mundo quer requebrar, né, enfim, todo mundo quer poder se expressar livremente. E o homem não pode, Ele não pode se expressar livremente, porque se ele tiver uma expressão feminizada, meu filho, coitado. Então, assim, o homem também precisa ter liberdade de conversar sobre isso, tratar com os colegas, né? Qual é o espaço que a gente encontra para eu viver o meu feminino, né? Que chamam de feminino, enfim. Então, acho que uma das coisas é essa, né? Homens conversarem entre si, homens tratarem de masculinidade na relação com mulheres, na relação entre eles, né? Entre eles também. Outra coisa é ouvir mais as mulheres, né? Considerar as mulheres como seres que sabem das coisas, de várias coisas, né? E com capacidade de transformar os espaços positivamente, de dar sugestões valiosas, né? E as instituições, como a Margarete bem disse, eu também sempre falo isso com os meus queridos alunos, que eu ainda estou vendo aqui, ó, Evelyn, Afonso, são meus alunos, queridos, muito obrigada por terem vindo. Mas eu também sempre sempre menciono isso, sabe? Veja aqui no IFAL de Viçosa, quantas mulheres estão em posições de comando? Pouquíssimas. Agora, vamos ampliar isso para o IFAL, né? A gente teve o quê? Pela primeira vez na história uma pró-reitora, será? Na história do IFAL? Pela primeira vez uma pró-reitora da PRPPI? Será que foi a primeira vez? Eu não sei dizer. Mas nós temos uma excelente pró-reitora de pesquisa e inovação, né? Então, bom, enfim, onde estão as mulheres, né? No IFAL, onde estão as mulheres? Elas são capazes, sim, de colaborar e de fazerem a diferença, né? Outra coisa é não subestimar as mulheres, né, Paulette? Não subestimar as mulheres, não desqualificar as mulheres, né, naquilo que elas se propõem a fazer. Então, acho que eu fico por aqui, para a gente não se alongar muito, né, mas e outra coisa também que eu penso de uma forma muito presente nas relações íntimas, é que os homens também compreendam as desconfianças das mulheres, né, porque parece que o nosso sofrimento, que a nossa desconfiança é exagero, sabe, peraí, não é todo homem que é assim, mas muitos homens são, então me dá licença de cuidar de mim, né, e de me colocar numa posição de resguardo em algumas situações. Então, os homens também compreendam a nossa desconfiança e sejam parceiros nesse sentido de falar, olha, eu entendo que você desconfie dos homens, vamos respirar que eu estou do seu lado, né, eu não sou esse tipo de homem, ao invés de desqualificar a desconfiança da mulher e falar assim, isso que você está fazendo é um absurdo, você está me ofendendo. Não, tem homem que faz isso, você está desconfiando de mim, você está me ofendendo com isso, eu não sou isso. Tá bom, meu filho, mas a maioria dos homens é. Então, assim, compreenda e ajude essa mulher a se acalmar, né? Porque ela tem razão para estar se sentindo assim, né? Acho que essa é uma outra questão que eu sinto que os homens têm alguma dificuldade de lidar, né? Enfim, fico por aqui. Muito legal, Beatriz, muito bom. O Socorro quer falar, né? Eu só queria falar que a gente achou quem fez a pergunta, viu? Ele se acusou aqui no chat. Foi o Marcone Andrade, palmas para ele. Marcone Andrade, conheço o seu Marcone. Obrigada, Marcone, pela pergunta, muito obrigada. Socorro vai falar sobre essa pergunta? Não, posso perguntar? Pode. Fale. Eu tenho uma pergunta para você, que é muito boa, viu? A mulher pode assumir as rédeas da transformação em nossa sociedade? Pronto, eu vou dar continuidade ao que a Beatriz está falando. Eu não consigo, eu não sou radical. Eu sou uma pessoa que sempre
pensa e sempre analisa tudo, todo o contexto. Então, eu não consigo enxergar essa coisa de a mulher sozinha pode assumir as rédeas de uma grande transformação social. Eu não consigo enxergar nada sozinha, no sentido, olha, a gente já tem tanta coisa nas nossas costas, né? E assumir isso sozinha, não consigo pensar sobre isso, não consigo enxergar assim. E pegando essa última fala da Bia, dizer assim, acalme essa mulher, né, que desconfia desses homens, que a grande maioria pensa assim, eu acho que juntos podemos fazer. Por isso que tem tantos homens assustados quando se aproximam de uma mulher empoderada. Por isso que tem tantos homens que se afastam quando percebem que aquela mulher que está encantando e tem o seu lugar de decisão. Eu não quero, eu não gosto, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto de ir por aqui. Não, eu não quero fazer isso agora. Por isso que tem tantos homens assustados quando encontram essas mulheres empoderadas. Então, eu não sei quem respondeu também essa pergunta, se está aqui ou não, mas eu não consigo enxergar esse peso de dizer que nós, mulheres, somos responsáveis, nós, sozinhas, pela grande transformação social. Não. Eu acho que nós juntos, todos nós juntos, de todas as classes, de todos os gêneros, de cada um com seu gênero, cada um com seu lugar, cada um com a sua posição, cada um com a sua força, é capaz de transformar. Mas eu acho que a gente tem que começar a transformar nós mesmos. A gente tem que começar a pensar primeiro na nossa transformação interior, para depois pensar na transformação exterior. Porque, infelizmente, e a gente tem que entender que essa pandemia a gente tem que aprender com tudo o que está acontecendo. É muito triste tudo o que está acontecendo. A forma como as pessoas estão vendo aqueles números todos os dias nos telejornais. É muito triste pensar na quantidade de pessoas que estão morrendo. E é mais triste ainda quando algumas pessoas continuam reproduzindo a mesma violência, seja homem, seja mulher. É muito triste pensar na forma e escutar determinadas pessoas, seja homem, seja mulher, dizendo: ah, mas isso só está assim porque as pessoas não se cuidaram. Ah, isso só está assim porque as pessoas precisam trabalhar apenas. E por aí vai, sabe? Fazendo determinados comentários que generalizam, mas não se autoavaliam, sabe? O que é que eu estou fazendo para mudar a minha realidade e as pessoas que estão ao meu redor? O que é que eu estou fazendo? Principalmente quando a gente está falando da questão da educação. O que é que eu estou fazendo para mostrar aos meus alunos que eles podem ser melhores, homens e mulheres, e que eles podem ser o que eles quiserem em qualquer lugar? Eu acho que com essa pandemia, eu tenho a seguinte percepção, para não me alongar muito por conta da questão da hora. Tudo que está acontecendo não foi por acaso. A humanidade parou. Tudo que está acontecendo tem um propósito. E se a gente não sair disso melhor do que nós entramos, realmente a coisa fica muito mais confusa do que já está. Mas eu ainda tenho, como eu disse para as meninas desde o começo, com a brincadeira com relação ao número de pessoas que viriam para nosso encontro, né? Eu acho que a gente tem agora, sim, uma grande oportunidade de fazer uma grande transformação social a partir da nossa transformação interior. A gente tem uma grande oportunidade de fazer um mundo melhor, sim, apesar de toda a bagaceira que está acontecendo, em todas as realidades que já mencionamos aqui e outras que não mencionamos, mas a gente tem condição, sim, de fazer um mundo melhor. Seja homem, seja mulher, seja o que quiser ser. Seja o que quiser ser. Mas a gente precisa primeiro fazer uma grande transformação interior. Essa grande transformação interior vai fazer com que as outras pessoas que estão ao nosso redor possam
também se reavaliar e fazer também essa transformação acontecer. Porque se a gente ficar o tempo todo reproduzindo aquela fala de que a culpa é dos outros, porque tudo está assim, porque os outros fazem assim, ó, assado, porque os outros têm que mudar, e a gente não mudar e ficar no nosso quadradinho, aí realmente fica muito complicado. E, seja homem, seja mulher, falar de uma ética oralmente, em qualquer lugar, em qualquer grupo social, mas dentro de casa, mentir ou pregar uma outra coisa na sua ação, numa fila, num banco, na escola, fazer outra coisa, seja homem, seja mulher. Falar de uma ética e não fazer nada sobre isso, não agir com ética, e aí? Eu penso que a gente pode fazer realmente melhor, seja homem, seja mulher, seja quem quiser. Mas primeiro tem que fazer uma transformação interior para depois fazer uma transformação exterior. Muito legal mesmo. Beatriz, quer falar? Eu posso dar um depoimento? Pode. Vou aproveitar. Que pode parecer assim, na verdade, elementar, assim, para algumas pessoas, em algumas situações, e para outras não. Mas meu companheiro está aqui na plateia, é Marconi. Marconi, que fez a pergunta, é meu companheiro. E nós dividimos as tarefas aqui com bastante equilíbrio, sabe? E é claro que tem algumas especializações em casa, né? Tem coisas que ele faz mais, tem coisas que eu faço eu faço mais, mas em geral a gente tem uma divisão bastante equilibrada, e a gente divide as coisas colocando em tabela, numa tabela que fica colada na geladeira, que recentemente a gente tirou, porque a gente já incorporou como o rodízio acontece, né? E quando as filhas dele vêm para cá, que ele tem filhas, minhas enteadas, Gabriela e Anabela, elas também entram nessa lista, e elas também colaboram. Então, eu tô querendo dizer isso porque essa batalha para que nós não sejamos essas guerreiras que fazem tudo o tempo todo, tem que partir de nós também, né? E também pode partir de outras pessoas. Então, eu pensava aqui, inclusive, no caso dos meus alunos, por exemplo, né? Como é que os meus alunos, adolescentes, feministas, esclarecidos, podem ajudar a aliviar a barra da sua mãe, né? Se a sua mãe não fez uma tabelinha, faça você. E fale, mãe, vamos dividir melhor? Tá pesado, a senhora tá estressada, eu tenho tempo, viu? Tenho tempo e vou fazer uma tabelinha e agora a gente vai dividir isso aqui melhor, né? Então, como é que a gente pode incorporar rotinas de divisão mais equilibradas de trabalho em casa para que a gente também possa viver, né, gente? Para que a gente também tenha direito ao lazer, ao ócio, a não fazer nada, inclusive, quando a gente quiser, né? Enfim, e que todo mundo se sinta responsável pelo lugar, pelo espaço, igualmente, né? Então, sugiro para vocês, viu? Façam tabelinha, coloquem na geladeira e cobrem, né? As pessoas que fazem parte da casa, né? É isso. Muito legal seu depoimento. Marconi, adorei sua pergunta, eu já tinha falado no chat, não sabia que você era o companheiro da minha co-orientadora. Então, acho que as falas dessas mulheres maravilhosas fecharam, né? Então, não há dia da mulher, é um dia da mulher, é todo dia, e, na verdade, é o dia das pessoas, né? Como não tem, eu brinquei que o dia do homem são os outros dias, mas vamos fazer com que cada dia seja o dia da cooperação entre homens e mulheres para fazer esse mundo melhor, né? Que a gente é otimista, mas precisa trabalhar, né? Socorro. Então, eu queria fazer 2 pedidos. Primeiro, fazer uma foto. Quem pode abrir a câmera? São 2 pedidos, eu falei. Todo mundo que puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto, aí o Jorge faz. Jorge? Muito bem, aí o povo bonito aparecendo, a Cássia, Jorge. Bia, você vai ser Larissa. professora dessa moça aí, viu? A Cássia Delier vai ser professora dela. Que bom! Prof. PT, que lindo! Adorei os comentários de a Cássia. Larissa, toda linda. Eu ouvi
Eu ouvi Aí, dizer Afonso! Obrigada, Nossa, Afonso, por ter vindo. orientadora de Oba! socorro. Margarete, abre a câmera bonitinha. Maiara, um beijo. Evelyn, cadê você? Marconi? Isabela, Margarete. Já. Ó, acho que tem que ser 2 fotos, viu? Porque tem mais do que 12, viu? Vamos lá, Mas Jorge. você sabe que você pode ampliar o número de são pessoas que 2. aparecem, né? Pode ir, vai até 42, né? Bota todo mundo já. São 2 pedidos. A Margarete mandou a música para a gente ouvir, e aí o Jorge vai botar essa música que ela falou, que é não sei o que, Louca e Mar. Triste, Louca e Mar, para a gente ouvir, porque realmente é para fechar, né? As mulheres empoderadas, que não precisa ser feliz, equilibrada e boazinha para ser, né? A gente pode ter um dia que a gente acorda de pé esquerdo, triste, louca e má. Vamos lá. Foto. Vou tirar esse aqui. Jorge. Quando for tirar, diga, viu, Jorge? Estou com o queixo doendo. Então, 3, 2, 1. X! Todo mundo Pronto. falando X. Aí. Tirou? Tirei. Paulette, eu tenho 2 coisas para falar ainda, viu? Tá calor, né, gente? Posso falar? Posso falar? Acho que pode, acho que pode. Uma coisa que eu devia ter dito no começo, mas vou dizer agora. Hoje é aniversário da minha irmã. Eu tenho uma irmã que está completando um ano hoje. Um beijo bem lindo. Vou deixar aqui gravado. Uma grande mulher também, Neidinha. Beijo, te amo. E fiquei muito feliz porque minha sobrinha de O Campina Jorge está Grande... pondo a música, gente. Para a gente escutar a música que Margarete, muito gentilmente, nos presenteou nessa tarde de sexta-feira. Ô, gente, eu também queria falar uma última coisa. Final de semana. Posso falar só uma última Gente, coisa? vocês viram a vereadora que no Dia da Mulher o colega dela disse que ela se vestisse melhor porque ela estava com o ombro de fora? Eu vi isso. Vi. Que absurdo. Gente, deixa eu falar só mais uma coisa, uma última coisa. E ela falou todos, e ele falou, não existe todos, existe todos e todas. No dicionário não tem todos. Nossa, gente, como é que pode, né? Um representante do povo tão ignorante. Posso falar a última coisa? Posso falar? Eu queria mostrar também, a gente todo mundo mostrou sua mãe, eu quero mostrar a minha mãe. Olha a minha mãe aqui. Ai, que fofo! Mamãe, Dona Lourdes. Linda. Minha mãe já não está mais entre nós, faleceu já faz alguns anos. Mas a minha inspiração, né? Minha inspiração foi professora de Mobral também, sabia, Socorro? Ela alfabetizou vários primos dela, a família tinha um respeito imenso por ela, assim, por conta disso. Filha mais velha da minha avó, que me ensinou a ser autônoma, né? Que sempre me falou da importância da autonomia da mulher, porque ela não tinha dela e ela sabia o preço que isso tinha, né? Ela sabia quantos sonhos ela teve que enterrar. Mas foi uma ótima mãe e cumpriu o papel dela de maneira exemplar. Queria deixar aqui minha homenagem para ela nesse momento. Será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da... Louco mar, será qualificada louco mar, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar, bem conhecer
Está acabando. Obrigada, meninas, mulheres lindas. Brigadão. Obrigada, Cantaram. Paulete, Socorro, por esse momento. Foi lindo, viu? Com vocês, com todos que vieram. Obrigada, Foi gente. Foi Obrigada a ótimo. todos que vieram. Foi fenomenal. Que aconteçam outros momentos como esse que a gente precisa, né? Encontros de paz, encontros de almas, de aprendizado e de crescimento. Gratidão. Gratidão a todos. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, Obrigada, gente. a todos. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos e a todas. Agora a gente vai embora e pronto, é? Tem que parar a gravação.